Vou pôr para gravar. Bom, pessoal, Perfeito, boa noite. perfeito. Maravilha, tudo bem? Então vamos lá. Boa noite a todos. Estamos dando início aí a mais uma aula do quarto quinto semestre. Eu, professor William, venho cumprimentá-los e trazer uma informação, tá? A título de informação, nós estamos fazendo uma pequena alteração na nossa grade quanto a docentes, a professores, tá? O professor Guilherme me procurou essa semana, teve uma intercorrência aí pessoal, em virtude disso não vai conseguir honrar um compromisso das aulas ao vivo, né, nesse semestre. Então, dessa forma, procurando os processualistas que nós temos na instituição, né, nós optamos aí pelo professor Gustavo, que prontamente aceitou o encargo, né, professor? Já é professor da casa há um tempo, é o líder do nosso grupo de pesquisa, é advogado, advoga lá para a prefeitura também, tem vasto conhecimento aí no processo civil, é uma pessoa que realmente entende da matéria, do conteúdo, não só na parte teórica, no direito material, quanto na vivência prática também, né? Nós não estaríamos aqui ninguém que fosse abaixo, né, das expectativas, né, professor? O professor Gustavo Também realmente 10 sempre, 10 10 sempre anos de advocacia já, você adquire alguma experiência. sim, né? O professor é uma sumidade na matéria aí, tá bom? O professor vai se apresentar para vocês, depois eu vou mandar um áudio aí. Vocês vão ficar com o professor Guilherme no processo civil 2, tá? Esse já tá certo. É só, realmente, ele veio tentar nos ajudar aí a suprir uma lacuna, mas ele não vai conseguir mesmo, né? Em virtude de questões pessoais. Então, por isso, nós fizemos uma pequena readequação, tá? Colocamos alguém com a mesma qualidade técnica e qualquer coisa, eu... Oi, meu amor. Desculpa, eu estou atrapalhando vocês aqui, ó. E qualquer coisa... Filho, o papai está falando isso. Vai lá. Vai lá. E qualquer coisa, estarei à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá? O professor Gustavo também é sempre muito solícito a qualquer informação, qualquer necessidade, tá? O professor aí tem nos honrado cada vez mais aí com a sua participação, a sua dedicação, tá bom? O professor Guilherme também continua a casa, não saiu da casa, né? Só realmente não conseguiu assumir nesse momento, então também continua acessível em contato com vocês, caso precise de alguma coisa, só procurá-lo, ok? No mais, estou morrendo de saudade de vocês, das nossas aulas presenciais, dos nossos momentos nos corredores. Espero que a gente possa voltar o quanto antes possível aí a essa velha prática, esse velho hábito. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, né? Vou mandar um áudio explicativo aí para a turma, para a Roseli, para que ela encaminhe vocês, mas vocês aí já têm o privilégio de, estando presentes, terem essa informação já antecipada. Beleza? Professor, é contigo, tá? Pessoal, fique com Deus, boa aula, tá? Obrigado. E prestem muita atenção em processo civil, porque é muito, muito, muito importante. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau. Bom, pessoal, boa noite, né? Como o professor William já me apresentou, meu nome é Gustavo. Eu vou estar com você nessas aulas da disciplina de processo civil. O professor Sanciel falou, o professor Guilherme não vai poder estar ministrando as aulas, então eles me procuraram para eu estar assumindo aí com vocês. Espero conseguir passar todo o conteúdo para vocês aí e atingir as expectativas de cada um, tá? O, como eu já falei ali na apresentação, né? Com 10 anos de advocacia, atuei na advocacia pública, né? Como procurador do município de Maringá, então a gente usa bastante do processo civil, tá? Eu vou pedir para vocês, tá, estarem aí habilitando o microfone, para quem tiver dúvida tá participando, quem quiser fazer esse comentário também tá participando pelo microfone, até pelo fato aí que o professor que vos fala é deficiente visual, então se a gente se comunicar pelo áudio acaba sendo mais fácil do que por textos. Beleza? Combinado? Bom,
Na aula passada, o professor Guilherme acho que apresentou o plano de ensino para vocês e fez algum. É, aí então vocês tiveram aí a apresentação do plano, né? E acredito que fez uma introdução, uma apresentação, tomadinha de conteúdo. Vocês tiveram teoria geral, acho que semestre passado, né? Isso Bom, mesmo, professor. Oi, oi. eu vou estar começando então com vocês aí a parte específica tá, do processo de conhecimento, que o código chama, né, de processo de conhecimento. O código divide lá o processo, o formato do processo em processo de conhecimento, processo de execução, procedimentos especiais, né, processos especiais. Então, nós vamos estar vendo aí o processo de conhecimento ou procedimento comum, tá? Existem outros procedimentos aí de conhecimento que são chamados de procedimentos especiais, mas aí vocês vão ver nos próximos semestres, tá? Então, assim, só para a gente ter uma ideia, tá, de como é que funciona esse nosso procedimento, tá? O procedimento comum, que é o que nós vamos estar vendo aí ao longo do semestre, tá? Então, ele se inicia com a fase, ele possui três fases. Há uma fase postulatória, uma fase instrutória e uma fase decisória. Tá? Nós vamos ver cada uma delas de forma detalhada aqui no, só para a gente ter uma noção, passar para vocês uma noção do que nós vamos ver ao longo aí do semestre, que é o caminho pelo qual a gente vai percorrer. Tá? Então aí nós temos a primeira parte, que é a fase postulatória, que é quando uma pessoa entra com um pedido perante o Poder Judiciário. Então, ela apresenta uma petição inicial. Dessa petição inicial, em tese, nós vamos ter aí uma audiência de conciliação ou mediação obrigatória. Vamos ver aí porque que eu coloco em tese esse obrigatório. Aí nós vamos ter a resposta do réu. O réu ele vai apresentar aí a sua contestação, os seus argumentos para dizer que o que a parte autora está pedindo na inicial não é válido, não é verídico, né? Nós vamos ter aí, então, essa primeira fase postulatória, quando as partes apresentam seus argumentos. Nós vamos ter aí uma segunda fase, daí seria a fase instrutória ou a fase de saneamento, que é quando nós produzimos provas, seja uma perícia, uma oitiva de pessoas, oitiva de testemunhas, tá? E a fase decisória, que é quando o juiz ele decide o processo, tá? Ele profere uma sentença, uma decisão de mérito ou não, dependendo das situações. E aí, depois dessa sentença, nós vamos ter as partes de recursos, né, que daí também são coisas mais para frente. Tá? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Lembrando, tá, pessoal, para aqueles que entraram depois aí, o professor pede para que quem tiver alguma dúvida, algum comentário ou algo a fazer, que se manifeste pelo microfone, tá? Bom, então,
Para a gente poder começar a ver o processo de conhecimento, nós precisamos, então, ver o seu primeiro ponto, que é a petição inicial. Tá? Todo o processo, ele se inicia, até pelo nome, pela petição inicial. Então, vocês viram lá que o Poder Judiciário, ele obedece a alguns princípios, né, no processo civil, o princípio da inércia e o princípio da ação. Então, o Poder Judiciário não vai resolver o problema de ninguém, a não ser que essa pessoa o provoque, certo? Então, nós temos aí a questão da inércia, tá? Essa inércia, ela vai ser rompida quando alguém apresenta uma petição. Essa petição, ela possui alguns requisitos, tá? Primeiro dos requisitos é o que nós chamamos de endereçamento na prática, tá? O código fala lá que é você que vai fazer essa petição inicial precisa indicar o juízo competente. Tá sem microfone, professor. Pronto, agora vocês conseguem me ouvir, né? Sim, agora consegui. Deu probleminha nas configurações aqui, eu peço desculpas. Então, eu estava falando para vocês aí que nós precisamos fazer um endereçamento da petição inicial. Então, nós precisamos aí definir o juízo, né? Então, nós temos aí, por orientação, por base de códigos de orientação e divisão do judiciário, nós podemos ter algumas comarcas que possuem apenas uma vara, aí vai ser vara única, né? E nós podemos ter comarcas como Maringá, isso na estadual, que possuem várias varas. Tá? Maringá nós vamos ter, por exemplo, vara civil, vara de família, vara da fazenda pública, vara da infância, vara criminal. Então, o primeiro ponto que nós temos que analisar é a questão da competência pela matéria. Então, envolve o município. Opa, então é na vara da fazenda pública. Envolve criança e adolescente pedindo vaga em creche, né, vaga em escola infantil. Aí, pela questão de ter uma criança, né, um infante, vai para a vara da infância e juventude. Uma ação aí de divórcio, de dissolução do casamento,
vara de família. Nós temos essas divisões de competência pela matéria. O primeiro ponto que nós temos que fazer acertado, né, é esse juízo pela matéria. Como eu mencionei para vocês, for uma vara única, não tem tanto este problema. Nós temos um outro detalhe aí, que nós temos várias competências pela matéria, quanto, por exemplo, ao direito material, né? Se envolver a União, por exemplo, a ação ela vai ser tramitada na Justiça Federal. Só a Constituição, artigo 109, se eu não me engano, menciona que todas as causas que envolverem a União, suas autarquias, fundações, tramitarão na Justiça Federal. Assim como o artigo 114 fala das relações de emprego, trabalho, nas varas trabalhistas, né? E nós temos a divisão também das eleitorais e daquelas que não se enquadrarem em uma dessas justiças especializadas, nós vamos para a justiça estadual. Aí foi a divisão para vocês ali de família, civil, criminal, etc. Nós temos aqui também uma outra possibilidade, que daí vai envolver um outro requisito que nós vamos ver, que é o valor da causa. Quando o valor da causa for aí até 40 salários mínimos, ou até 60 envolvendo a fazenda pública, nós temos a possibilidade de entrar com essa ação junto ao juizado especial. Tá? Então, nós temos todos esses cuidados a serem analisados quando nós vamos fazer o endereçamento. Nós vamos analisar o juízo. Porque se nós não entrarmos com uma ação no juízo competente, nossa ação não vai ser nem recebida. Próximo elemento aí da nossa petição inicial é a qualificação das partes. Então, nós vamos ter autor e réu. Nós podemos ter pluralidade de autores ou pluralidade de réus. Mas nós vamos ter polo ativo e passivo, autor e réu, que é necessário aí que essas partes sejam qualificadas. Nome, estado civil, se for pessoa física, CPF, se for pessoa física, CNPJ, se for pessoa jurídica, o endereço eletrônico, né, o e-mail. Ah, professor, mas eu não tenho todos esses dados do réu. O que eu faço? Bom, aí, tá? E esses elementos que nós estamos vendo, eles estão todos lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, quando eu não tenho todos esses elementos, o parágrafo 1º do artigo 319, ele fala que eu posso pedir auxílio judiciário, ou que são dispensadas toda essa qualificação, se ficar muito custoso, muito oneroso, desde que eu consiga ter dados mínimos para que eu possa citar o réu, ou seja, para que eu possa encontrar a outra parte. Então, professor, vamos pegar um caso aqui. Alguém bate no seu carro. Mas quem é essa pessoa? Bom, aqui, por ter batido no carro, nós fizemos um boletim de acidente, né? Bateu, e aqui eu tenho o nome e o endereço da pessoa. Um telefone, talvez. Mas não vou ter estado civil, não vou ter profissão, talvez não vá ter o RG ou o CPF. O que eu vou ter aí, talvez, o nome e o endereço. Já vocês que, se tendo o nome e o endereço, eu consigo fazer a localização dessa pessoa. Então,
código nos dá essa possibilidade. Tá? Óbvio que quanto mais elementos, fica mais fácil. Ainda mais com pessoas que possuem nomes comuns, vamos assim colocar, né? Nomes José da Silva, por exemplo. Quantos José da Silva vocês conhecem? Muitos. Eu conheço a meia dúzia, só de cabeça, assim, tentando lembrar. Então fica mais difícil. Agora, se o nome não é um nome muito comum, ou é uma grafia diferente, que consegue distinguir, né? Porque eu coloquei do José da Silva exatamente por isso, que nós temos aí uma probabilidade muito grande de encontrar homônimos. Agora, se você pega um nome um pouco diferente, ou o meu aí, por exemplo, Gustavo Vinícius, né? Já é um pouco mais difícil de você encontrar um homônimo. Eu nunca encontrei, pelo menos. Então, agora se você tem o CPF, é mais fácil, né, para localizar, principalmente porque você consegue buscar em bancos de dados, Receita Federal, instituição financeira, entre outros bancos de dados que o Poder Judiciário possui, para localizar o endereço dessa pessoa. Até aqui, pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum comentário a fazer? Estamos indo bem? Estamos indo muito devagar? Tá bom assim, professor. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Tudo certo, professor. Então, ó, aqui, tá? Quando nós falamos dos requisitos do artigo 319, ele nos traz aí que nós temos que apresentar a causa de pedir. O que é a causa de pedir? São os fatos e os fundamentos. Os fatos são tidos como causa de pedir remota e os fundamentos como causa de pedir próxima. Então, o que a legislação nos pede? Para que a gente apresente os fatos e a sua fundamentação. Então, nesse caso hipotético que eu trabalhei com vocês aí, de uma pessoa bater no meu veículo, ou eu bater no meu carro no veículo de outra pessoa, eu vou ter que fazer a descrição fática, porque o juiz ele tem que se prender aos fatos, tá? Para que ele não promova uma decisão aí que não se fundamente nos fatos, pegue qualquer outro fato, né? Senão a gente não precisaria fazer toda essa demonstração fática. Então, pego ali, faço uma descrição dos fatos, né? No dia X, né? Puder colocar o máximo de riqueza de detalhe possível, né? Nesse caso aí, meu exemplo, que o acidente aconteceu no dia X, tal hora tal. Se dirigindo a tal local, aconteceu um acidente, tudo mais, né? Foi feito o boletim, na hora ali as partes tentaram conversar, mas não chegaram num acordo, né? E os fundamentos jurídicos daí, nós vamos trabalhar com a parte do direito, propriamente dito. Ah, houve um aboramento? Houve, tudo bem. Quem é que estava errado? Ah, aquele, por ação, omissão, causa de dano a outrem. Opa, então peraí que eu tenho um fundamento aqui, artigo 186 do Código Civil. Outro artigo lá do Código que fala que quem causou dano tem que indenizar. Outro artigo lá que me diz que o valor do dano a ser indenizado é a extensão quantificada. Então, nós temos esses pontos quando nós falamos de fatos e
fundamentos. Um outro detalhe ali, só voltando, quando nós estávamos falando das partes, que eu acabei me esquecendo, me lembrei agora, sempre para a gente ser parte, tá, pessoal, tem que ter os requisitos lá de legitimidade, de capacidade. Então, assim, nesse exemplo aí que eu menciono que eu bati o carro em alguém. Então, essa pessoa que foi lesada, ela é legítima para entrar com ação contra mim. Eu não poderia entrar com ação contra o meu irmão, contra o meu pai, porque seria ilegítimo. Né? Também temos aí a questão das capacidades, né? Que quem tem capacidade plena de estar em juízo, maior de 18 anos, menor de 18 anos tem que estar assistido ou representado. Nós temos também a questão da capacidade. Nós temos aí também a questão da capacidade postulatória, né, que pertence ao advogado, de estar peticionando, de estar falando em juízo, de estar representando uma determinada pessoa. Essa capacidade postulatória, ela é dispensada, entre aspas, tá? Quando nós falamos, por exemplo, de juizado especial até 20 salários mínimos, a lei, lá 9.099, nos coloca essa possibilidade de que até 20 salários mínimos, nas causas que cabem no juizado, eu não precise de um advogado. Eu posso chegar lá e protocolar a minha ação, ou chegar lá e falar oralmente a minha petição, e alguém vai bater a termo e o meu processo vai ter origem. Tá? Então, nós passamos aí pelos requisitos do juízo, né, da questão da competência, se é federal, se é estadual, se é militar, se é eleitoral, se é trabalhista, se é civil, se é criminal. Nós passamos aí também pelas partes, né, revimos aí a questão de quem pode ser parte, né, quem são as partes, autor e réu. Lembrando, né, que nós vamos ter aí o litisconsórcio, tanto ativo quanto passivo. Eu bati num carro e esse carro é de propriedade de duas pessoas. Essas duas pessoas vão ser autores. Ah, a pessoa invadiu um ônibus, e causou dano patrimonial em várias pessoas. Essas várias pessoas podem ser autores. Aí elas podem entrar com uma ação só, ou podem entrar com as suas ações divididas. Quando nós falamos aí em litisconsórcio passivo, litisconsórcio ativo, obrigatório ou facultativo. Da mesma forma, eu vou entrar com uma ação para pedir um medicamento. Mas eu não sei contra quem eu devo entrar. A Constituição fala que eu posso entrar contra qualquer um dos entes solidários, ou qualquer um deles, ou todos. Vou entrar contra todos. Então, eu entro contra União, Estado e município. Eu tenho aqui um litisconsórcio. Ele pode ser passivo, pode ser um litisconsórcio passivo, que pode ser obrigatório ou facultativo. Diferente quando, né, credores indivisíveis, né? Duas pessoas que estão cobrando um boi, ou duas pessoas aí que são proprietárias de um boi que causou dano. Então, elas têm que ser demandadas, têm que demandarem juntas. Aí nós vimos os tópicos aí da causa de pedir, próxima e remota, os fundamentos e os fatos. Até aí, nenhuma dúvida. Não, professor. Bom, aí então nós vamos ter, tá, pedido. Pedido é aquilo que eu, como o próprio nome já diz, né? É aquilo que eu quero.
Então, bom, eu tenho aqui o quê? No nosso exemplo, um acidente de trânsito. Al- Alguém teve aí um prejuízo material. Então, o que que eu vou pedir? Eu vou pedir para que o juiz condene, tá, aquela pessoa que causou o dano, ou que condene a indenizar o valor que eu gastei para reparar o meu veículo. Mais juros, correção, dependendo o período de tempo aí que decorreu até do acidente, até a data da ação. Tá? Então, nós temos aí pedido bem da vida, né, que é a indenização do valor que eu gastei, né, e eu tenho um mecanismo para alcançá-lo, que é eu pedindo, né, para que o juiz condene alguém. Além do pedido de condenar, tá, nós vamos ter mais dois pedidos, que são as modalidades aí do pedido, que é o pedido condenatório, declaratório e constitutivo. Como já coloquei no exemplo, o condenatório é aquele no qual a gente, pessoa, o indivíduo, pede uma restituição de um dano, né? Condenar a indenização material, a indenização moral, condenar a prestar alimentos, né? Quando envolve essas questões, condenar a entregar uma determinada coisa, condenar a restituir uma coisa, né? Condenar a fazer, né? Me fornecer o medicamento, me fornecer a vaga. Então, veja aí que nós temos, né, o pedido de condenação nesse aspecto. Quando nós vamos falar em pedido declaratório ou numa ação declaratória, eu busco que o juiz me declare algo, que ele me declare algo válido ou algo nulo. Então aqui o município tributa alguém, né, lança lá o IPTU, por exemplo, todo ano foi tido o lançamento do IPTU, e a pessoa se sentiu lesada porque ela entende que ela não tem que pagar o IPTU. Por alguma razão ali ela tem uma isenção, ou enfim, alguma outra situação que ela entende que aquele lançamento é nulo, porque ela não tem a obrigação de pagar esse tributo. Então ela entra aí com uma ação declaratória de nulidade. Contrapartida, eu posso entrar com uma ação declaratória pedindo para que o juiz declare válido um determinado contrato. Nós temos uma discussão entre duas pessoas, uma pessoa não quer cumprir um determinado contrato, porque ela alega ali que aquele contrato é nulo, é abusivo, ou que a outra parte não cumpriu efetivamente com a parte dela. Então essa pessoa, ela entra pedindo para que o juiz declare que o contrato é válido e ele deve ser cumprido. E nós vamos ter aí o pedido constitutivo, que ele vem para constituir ou desconstituir uma determinada relação jurídica. Então aqui nós vamos ter o quê? Uma ação de divórcio, por exemplo, ação de dissolução da união estável, né? Ação de reconhecimento e dissolução da união estável. Então, eu estou pedindo para que o juiz ele constitua aquela relação jurídica de união estável e desconstitua a relação ali com a dissolução dela, ou porque um dos companheiros faleceu, ou acabou que ligava as duas pessoas ali e elas querem sair daquele vínculo. Aí, nós vamos ter uma outra relação do pedido, tá? Que daí ele envolve o que
a prática chama de nome da petição inicial. Tá? Se vocês pegarem uma petição inicial, vai ter lá o endereçamento, qualificação da parte autora, venha presente de Vossa Excelência apresentar, ação X, em face de, qualificação do réu, os fatos, fundamentos, pedidos. Esse nome da peça, da petição inicial, ela não se encontra no artigo 319, tá? Porém, ele é utilizado, foi incorporado pela prática. Por que que eu falo para vocês que ele é vinculado ao meu pedido? Eu vou entrar com uma ação de divórcio. Ou numa ação de divórcio, qual é o meu pedido? O juiz desconstitua o casamento. Aí pode ser tanto uma ação de divórcio quanto uma ação de dissolução do matrimônio, do vínculo matrimonial. Aí já vi advogados aí colocando um nome mais técnico, mais preciso, né? E outros colocando mais sucinto. Ação de reparação de dano material, moral, estético, enfim. Qualquer outra coisa aí. Ação declaratória de nulidade de lançamento de ato administrativo de lançamento tributário, né? Então, ele é sempre vinculado ao meu pedido. Então, se alguém falar para vocês assim, qual que é o nome dessa ação? Qual que é o nome dessa peça? A gente sempre tem que estar vinculado aí ao nosso pedido. Tá? Também acaba se utilizando aí, às vezes, o procedimento. Ação ordinária declaratória de nulidade de lançamento tributário. Também pode. Ação de mandado de segurança, né, que é um outro procedimento. Ação cautelar de não sei o quê, que é um outro procedimento. Ação de execução de sentença, né, cumprimento de sentença, execução de título de cheque. Né, isso tudo depende do objeto do meu pedido. Tá? E nós vamos ter aí o que também alguns colocam como requerimento. Tá? Código de 1973 deixava expresso ali pedidos e requerimentos. O de 2015, não sei se está expresso ou não, não me recordo. Tá? Se alguém puder dar uma verificadinha aí para nós rapidamente. Mas eu acho que não está expresso. Mas a gente utiliza na prática, tá? De qualquer forma. Então, quais são os meus requerimentos? Os requerimentos são os passos pelo qual o processo ele vai andar para chegar no seu final. Então, eu entrei com essa ação contra o Gustavo. Então, eu preciso citar o Gustavo, né? Então, eu preciso requerer que o juiz cite ele no endereço. Mas eu tenho uma ação aí que envolva menor, né? Uma ação de alimentos, ação de guarda de menor, de criança. Eu tenho que requerer que um Ministério Público participe do processo. Mas, requerimento, a pessoa tem mais de 60 anos, é idosa, o Estatuto do Idoso, o Código de Processo Civil falam que essa pessoa vai ter preferência na tramitação do processo. Então, eu tenho que requerer a tramitação preferencial por ser idoso. Não tenho condições de pagar os custos e os honorários do processo. O que eu faço? Artigo 98, 99 fala de justiça gratuita. Então, eu tenho que requerer a justiça gratuita. São todos os requerimentos que nós vamos ter aí na nossa petição inicial. São os caminhos pelo qual o processo ele vai
andar. Tá? Falando aí do nosso pedido, o código também nos autoriza a algumas modalidades de pedidos. Tá? Eu posso fazer pedidos cumulativos, né? Posso acumular 2 pedidos. Eu posso entrar com uma ação lá. Eu caí, eu estava andando, caí na calçada, me machuquei, fiquei dias sem trabalhar, passei um vexame por ter caído na calçada. Aí eu entro com uma ação, né, na minha petição inicial contra o município ou contra o proprietário do imóvel que faz testada, né? Aí depende de quem vai ser eleito como réu. Alego todos esses fatos. E daí eu vou pedir o que? Olha, vou pedir aí um dano material do prejuízo material que eu tive ali. Tive que comprar remédios, tive que pagar consulta médica, tive que pagar exame, né? Vou pedir ali também um dano material pelos dias que eu fiquei parado, sem poder trabalhar, eu fiquei de atestado. De repente, se a pessoa é autônoma, né? Trabalha por dia, recebe por dia trabalhado. Pedir um dano moral, né, porque eu me senti violado na minha integridade moral, por ter passado um vexame, por ter caído na calçada, por ter me esfolado. Posso pedir um dano estético, de repente fiquei com uma cicatriz enorme na perna, porque um osso saiu para fora. Então eu posso cumular os pedidos. Nesse caso dos pedidos cumulativos, nós temos aí então a possibilidade do juiz julgar todos, me condenar a parte a me pagar tudo, não condenar a parte a me pagar nada, ou condenar em algumas partes. Boa noite. Se puderem utilizar o microfone aí, o professor agradece, tá? Só recapitulando aí para quem entrou depois. Então, nós temos aí essa questão. Porque, assim, eu entro com esse pedido e eu não provo que eu tive esses gastos. Ali eu falo, eu tive gasto com médico, com consulta, com exame. Eu não junto nenhuma nota fiscal, né? Eu não junto nenhum documento que comprove esses gastos. Eu alego que eu tive esses gastos, mas eu fui atendido pelo SUS, né? Então, eu não comprovando o meu gasto com o dano material, eu não comprovei que eu fiquei dias parados, eu fiquei dias parados, mas eu fiquei ali e a empresa me pagou, né? A empresa me paga 15 dias, me pagou os dias, então não tive esse prejuízo, né? O juiz pode indeferir, então o juiz nega esse pedido, tá? Ele negando o pedido do dano, meu dano material, por exemplo, nada impede, tá, dele deferir o meu dano moral. Porque eles são pedidos cumulativos. Tá? Eu posso acumular, posso pedir várias coisas, posso ganhar todas, posso não ganhar, como posso ganhar parcial. Posso fazer aqui um pedido cumulativo desde que, tá, os assuntos aí sejam conexos. Então eu tenho a conexão, né, no caso é o dano material e o dano moral. Ou se não tiver uma conexão aí, se não tiver procedimentos distintos, e sempre, né, tem que ser todos os pedidos contra o mesmo réu. Então, eu não posso pedir dano material para um, dano moral no outro, no mesmo processo. Tá? Eu posso fazer um pedido alternativo, né? Aliás, eu posso ter aí uma proteção,
uma pretensão judicial alternativa. Tá? Um pedido alternativo, distinto aí, são duas situações, tá, pessoal? Um pedido e uma pretensão alternativa. Pedido, então, é que eu contrato alguém para pintar a minha casa. Tá? E essa pessoa não vai. Aí eu faço pedidos alternativos. Só assim, ó, seu juiz, então o senhor condena ele aí, ou o senhor condena ele a me devolver o dinheiro, ou o senhor condena a ele a pagar a pessoa que vai lá pintar a minha casa. Então, aí eu tenho esses pedidos alternativos. Tá? De qualquer forma aí, ó, seu juiz, eu preciso que pinte a minha casa. Como a minha casa vai ser pintada, aí ou o senhor obriga a pessoa a ir, pagando multa por dia que ela não foi, por cumprimento contratual, ou o senhor me permite, o senhor juiz, o senhor me permite aí contratar outra pessoa e o réu, aí o requerido, pagar o gasto que eu tive, né? Eu tenho uma pretensão alternativa quando eu busco situações alternativas. Então, vamos pegar um caso aqui, tá? Uma pessoa lá que se tornou inválida, vamos pegar um caso extremo, essa pessoa caiu na calçada, ela se tornou inválida para o trabalho. Ela vai requerer junto à Previdência uma aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Então, veja que eu faço aqui pedidos alternativos, né? Uma pretensão alternativa, aliás, perdão. Seu juiz, ou o senhor me dá uma coisa, ou o senhor me dá outra. Obviamente que, se ele me der a primeira, ele nem vai analisar a segunda. Se eu não ganhar a primeira, ele vai analisar a segunda, e ele pode não me dar a segunda também. Aí tudo vai depender do que acontecer dentro do processo, que for provado ou não for provado. E eu tenho aqueles princípios, aquela pretensão, né, aquele pedido, que um é dependente do outro. Né? Ele é sucessivo. Como assim, ó? Coloquei um exemplo aqui para vocês quando estava falando das modalidades da declaração do lançamento tributário nulo. Nesse meio tempo, né, o fisco, o município, escreveu meu nome em dívida ativa, penhorou meu imóvel, e eu não era devedor. Então, eu entrei com a ação para declarar a nulidade desse tributo, e eu me senti violado, né? Então, eu posso fazer um pedido sucessivo de dano moral. Ó, seu juiz, o senhor declara nulo, né? Ah, eu paguei. Então, o senhor declara nulo e o senhor me devolve o dinheiro que eu paguei. Ou o senhor declara nulo, no outro exemplo, o senhor me declara nulo e condena em dano moral. Né? Para fazer a análise do meu segundo pedido, seja a devolução do valor ou o dano moral, ele tem que analisar o meu primeiro pedido e ele tem que deferir o meu pedido. Se ele negar o meu primeiro pedido, ele nem analisa o segundo, porque vai ser, se ele depende do primeiro, deferindo o primeiro, indefere o segundo também. Tá? Essas questões do pedido, pessoal, tá ali 323, 325 do Código de Processo Civil. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário a fazer até aqui? Bom, um outro requisito, então, que o código exige que a minha petição inicial tenha, lá no 319, é, tá, provas. Bom, de que eu juízo, qualifiquei as partes, fiz toda a minha descrição fática, jurídica,
fiz os meus pedidos, fiz os meus requerimentos. Agora eu preciso o quê? Dizer para o juiz como é que eu vou provar tudo isso que eu estou dizendo. Então eu junto meus documentos com a petição inicial, porém, seu juiz, eu quero provar, né, a gente faz um pedido genérico até de prova, né, provar o alegado, todos os meios de prova admitidos em direito. Mas aqui a gente já pode indicar, não, aqui, ó, nesse meu caso do acidente, né, com documentos, oitiva da outra parte, oitiva de testemunhas, outra situação, uma pensão alimentícia, por exemplo, uma investigação de paternidade com pensão, aí nós vamos ter uma produção de prova pericial para fazer o exame de DNA para ver se há ou não a paternidade. Aqui nós teríamos um outro exemplo de pedido sucessivo. Se a pessoa não for declarada que não é o pai, não há de se falar em pensão. Tem essa sucessividade dos pedidos. Então, aqui eu já indico para o juiz qual vai ser ou quais vão ser os meios de prova que nós vamos estar utilizando. São documentos, então os documentos a gente já junta com a inicial. Mas eu vou precisar de uma perícia. A perícia é produzida depois, na nossa fase instrutória. A segunda fase que nós vimos ali das 3 fases do processo. Eu preciso ouvir a outra parte, preciso ouvir testemunhas. Fase instrutória, né, de instrução de gerar as provas necessárias. Não há prova a ser produzida? Pede. Mas dificilmente você vai ter algum caso aí, a não ser que já esteja totalmente provado ali com os documentos, que não vai ser produzida uma prova futura. Um outro requisito aí da nossa petição inicial é o valor da causa. Então, nós vamos ter aí que toda a causa, né, toda ação, toda a petição inicial, todo o processo, ele tem que ser atribuído um valor. Tá? Esse valor da causa, ele vai ser utilizado para algumas questões, como nós vimos. Uma dessas questões pode ser para competência, se o meu processo vai ser juizado especial, se eu vou entrar com ele no juizado especial, cível até 40 salários mínimos, fazenda pública até 60, ou se eu vou entrar na vara comum, juízo comum. Então, o valor da causa já tem esse primeiro efeito. Segundo efeito, fazer uma análise aí do valor vai ser pago de custas, de honorário de sucumbência, se houver. Uma das vezes se baseia no valor da causa. Aí nós temos ali, então, no artigo 292, 293, 292, 293 do Código de Processo Civil, que nos diz exatamente isso, que toda ação vai ter um valor, tá? Toda causa vai ter uma ação. O juiz pode, inclusive, de ofício, corrigir o valor da causa, se ele entender que o valor da causa não é o correto, ou ele pode pedir para que a parte que entrou com a ação corrija o valor da causa. Então, nós vamos ter esse andamento. Aí, professor, mas como é que eu calculo o valor da causa? Bom, aí o código nos traz lá algumas situações. Eu vou entrar com a ação de dano material. Eu bati o meu veículo e eu gastei 3 mil reais. O valor da causa vai ser o quê? Os meus 3 mil reais. Com juros e correção. Posso já apresentar o valor certinho ali da minha pretensão, corrigida, com juros até a data da ação. Deu alguns meses ali, então já aplico correção, já aplico juros. Mas eu quero um dano moral. Bom,
até 2015, no Código de 73, tá no Código de Processo Civil de 73, você não precisava dar exatamente o valor certo para o dano moral. Hoje, tá? O dano moral você já tem que indicar na inicial qual é o valor pretendido de dano moral. Então, aí eu caí na calçada, bom, para mim aqui eu acho interessante R$ 10.000. Eu já coloco ali o valor da causa R$ 10.000, mas ali eu gastei R$ 1.000 de médico, exame, etc. Então, eu já coloco ali 11 mil, né? Que daí vai ser a soma dos meus pedidos cumulativos simples. É o dano material, o dano moral, eu somo. Então eu peço ali lá nos meus pedidos, né? Eu peço a condenação em R$ 1.000 dano material, R$ 10.000 dano moral, o valor da causa vai ser 11 mil. Ah, mas aí eu vou fazer um pedido de alimentos. Bom, o código nos diz ali que quando nós temos pretensão vencida e vincenda, se a prestação vincenda for de 12 meses ou maior, meu valor da causa vão ser equivalentes a uma prestação anual. Então, eu estou pedindo ali que seja pago R$ 500 por mês de pensão. Então, o meu valor da causa vai ter que ser 12 vezes R$ 500. Vai dar R$ 6.000. Esse é o meu valor da causa. Ah, nós estamos brigando aí pela divisão, pela propriedade de um imóvel. Valor do imóvel. Né? Pedidos desculpa. Nós temos aí, quando eu tenho pedidos, que eles são sucessivos, tá? O maior deles. Então eu vou pedir um dano moral de 10 e anular um tributo de 50 mil. Então, coloco o maior dos valores. Até aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Algum questionamento? E por final, tá? A capacidade postulatória. Então, no final aí, costuma-se pôr a data, o nome do advogado, a assinatura, e tem que ter na petição, ali, normalmente se coloca lá quando se qualifica as partes, mas tem que ter aqui também o endereço e o endereço eletrônico do advogado. Você coloca ali o endereço e o e-mail, ou rodapé, ou na qualificação ali da parte, representado por seu procurador X, Obetal, endereço profissional, Avenida 15 de Novembro. Então tem essa questão, e no final da petição inicial, ali ela vai ter a assinatura do advogado, seja ela assinatura física, hoje, né, como nós temos aí procedimentos eletrônicos, né, Projude, PROC, assinatura eletrônica, assinatura digital. Professor, mas aí minha petição inicial tem que ter tudo isso para ela ser recebida. Sim, tem. Tem que ter todos esses requisitos. Então tem que ter o juízo, tem que ter as partes, tem que ter causa de pedir, pedido, requerimento, provas, valor da causa. E se não tiver, ou se tiver o valor da causa errado, tiver faltando elementos da parte ré, não ter como citar. Então, quando o juiz, quando eu termino a minha petição inicial, eu vou e protocolo ela, eu a distribuo, levo no fórum, no que é chamado de cartório distribuidor do fórum, ou na via eletrônica ali, eu distribuo
essa ação ela vai ser encaminhada para o juízo competente. Então, veja, se eu indicar o juízo errado, o juiz ele vai, das vezes que ele verificar ali que ele não é o juízo competente, ele vai remeter a ação para o juízo competente, ou ele vai extinguir a ação, ou vai mandar emendar, vai apresentar uma outra petição como emenda, né, como uma costura. Faltou dados da parte ré, tem que emendar. Ah, faltou ali o valor da causa, está errado, né? Não somou os pedidos ou colocou ali o valor menor, tinha que ser o valor maior. Ele pode extinguir a ação ou ele pode chamar a parte para emendar. Ah, a parte não apresentou um documento essencial. Pode extinguir, pode emendar. Ah, o advogado entrou com a ação aqui, mas não juntou procuração. Intimado para emendar. Prazo de 15 dias. Então, nós vamos ter aí, sempre quando nós tivermos um vício sanável na petição inicial, o juiz vai intimar prazo de 15 dias para que se apresente essa emenda, né, para que a parte corrija o que está errado. Bom, aqui eu errei o endereçamento, eu vou corrigir, ou faltou um dado da parte, eu vou acrescentar, ou o pedido está errado, ou faltou aqui o valor da causa, faltou a procuração. O juiz vai me dar esse prazo de 15 dias para que eu corrija, né, para que eu costure, para que eu emende. O próprio código, tá, ele fala em emenda a inicial, então não é errado. Ah, professor, mas aí aqui nós vamos ter um problema. A parte dentro desses 15 dias, ela não emendou. Bom, aí o juiz vai extinguir a ação, ele vai proferir aí uma sentença, sem análise de mérito, porque a parte, indeferindo a petição inicial. Por quê? Porque a parte ela foi intimada para cumprir, realizar algumas diligências, cumprir com requisitos que ela não preencheu, né? Ela teve ali uma chance, né, para corrigir o erro e não corrigiu. Então aí o juiz vai estar indeferindo a petição inicial. A parte aí que se sentir prejudicada, ela pode recorrer dessa decisão. Dentro de um prazo de 5 dias, o juiz pode ou não se retratar. Tá? Então aqui nós vamos ter a retratação ou não do juiz que proferiu a sentença em indeferindo a petição inicial. Tá? Ah, quando é que eu indefiro a inicial? Bom, nesses casos que eu coloquei para vocês, né, quando o juiz entender que ela é petição é inepta, né, a inépcia aí daí é quando não tem legitimidade, quando não tem interesse, quando a conclusão, né, quando o meu pedido não tem relação para com os fatos, os fundamentos da minha causa de pedir. Então, quando o juiz me dá uma diligência, eu não a cumpro. Então, aqui são os momentos em que ocorre o indeferimento da petição inicial. Vejam que, tá, eu vou ter aqui uma decisão que vai acabar com o processo, né, vai terminar o processo, que, a princípio, não me proíbe, tá, de entrar com uma nova ação, desde que esse vício seja sanado. Eu corrijo ali os problemas e entro com uma nova ação. Qual aí, tá,
a dúvida de vocês, algum comentário, alguém quer fazer algum questionamento. Relembrando aí que, como o professor Sancel falou no começo da aula, infelizmente o professor Guilherme não vai estar lecionando com vocês, então eu, professor Gustavo, vou estar com a matéria aí de processo civil 1 para com a turma. Alguém tem aí das fases, né, da postulatória, instrutória e decisória, apesar de ter sido só uma introdução, e dos requisitos da petição inicial até um indeferimento aí que nós trabalhamos. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário, algum questionamento? Ah, faltou um requisito, olha só. O Código de Processo Civil de 2015, ele colocou um requisito novo, que é um requisito que a parte autora, ela tem que dizer na inicial se ela quer ou não audiência de conciliação ou mediação. Lembra que eu falei para vocês que, em tese, ocorre uma audiência de conciliação ou mediação obrigatória? Então, na petição inicial, a parte autora tem que vir e me dizer assim: olha, eu quero participar da audiência de conciliação, eu quero que ela aconteça, ou não, eu não quero que ela aconteça. Então, o parágrafo bem simples, né? Que não possui interesse na realização da audiência. Já tentei conciliar, mediar, fora do processo judicial, não gostei, não deu certo, então não quero ir no Poder Judiciário que tenha essa audiência. Tá? De meios alternativos de solução de conflitos. Então, a minha petição toda prontinha, toda redondinha, preenchido todos esses requisitos, ela vai ser distribuída, ela vai ser, se tiver mais de uma vara, né, igual aqui em Maringá nós temos aí 7 varas cíveis, então essa ação ela vai ser distribuída e ela vai ser sorteada para um dos juízes, de forma aleatória, para não se ferir nenhum princípio de juiz natural. Tá? Até aí, pessoal, da petição inicial em si, agora que o professor se lembrou do requisito que faltava. Alguém tem alguma dúvida? Comentário? Questionamento? Não, professor, tranquilo. Tá tranquilo. Vai ter material lá no portal? Então, eu só preciso lá que eles vinculem a disciplina para mim. Como a mudança aí de professor foi entre ontem e hoje, então acredito que a faculdade ainda não fez a alteração certinha lá, mas assim que eles disponibilizarem lá, eu vou estar juntando a gravação da aula de hoje e um material de apoio para vocês. Beleza, professor, tudo certo. Aí não sei se vocês querem, até esqueci de falar no começo da aula, às vezes a gente acaba se empolgando aí, mas vocês querem anotar meu e-mail, meu WhatsApp? É bom. Você pode passar, Bom, por favor? pode anotar então, ele é 44 9 9700 3505.
Beleza. O e-mail. E aí o professor. e-mail, tá? E o e-mail é Gustavo ponto camin, C-A-M-I-N de navio, @smg.edu.br. Beleza, obrigado. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha programado para a nossa aula de hoje. Ficou aí para questão de dúvidas, questionamentos. Aparentemente não há parte de vocês, né? Então, até a próxima aula. Tem que confirmar no calendário, mas acho que semana que vem é recesso, né? Por causa do carnaval. Ninguém tem um calendário aí? Mas vai ter recesso mesmo? Carnaval que é bom nada, né? Ah, pois é, não sei. Acredito eu aí que vão estar entrando em contato certinho no grupo de vocês aí para confirmar essa informação. Então, Certinho, na guarda. pessoal? Certinho, pessoal? Beleza, professor, obrigado. Boa noite. Boa noite a todos aí. Até a Boa próxima Boa noite, aula. noite, professor. Até professor. mais. Tchau, tchau. Boa noite.